Eu sou o Chief Marcos Bonfim. Hoje eu vou falar com você como o pastor Marcos Bonfim. O que eu quero trazer hoje para você é desmitizar, acredito que essa é a palavra correta, o título de pastor. Tá? O porquê que eu estou falando sobre esse assunto, sobre essa matéria. Eu fiquei realmente, vamos dizer assim, escandalizado em ver hoje no jornal traficante evangélico se aliando com milicianos. Vocês sabem o conteúdo da palavra evangélico? Ou ela se vulgarizou tanto no nosso país devido aos maus exemplos dos pastores. Hoje nós sabemos que nós temos pastores milionários, mercenários, em que usam o seu poder, essa palavra pastor, há um poder muito grande sobre as pessoas. E as pessoas acreditam e seguindo fielmente como um pastor e as suas ovelhas. É impressionante o poder dessa palavra. Então o meu objetivo hoje aqui, eu sou um pastor, fui ordenado em 1986, tive em Kentucky, Gardner Webb University, fiz um bacharel em cuidados pastorais, fiz um outro bacharel já em North Carolina, na Universidade Gardner Webb University, em educação religiosa, fiz o meu mestrado na universidade também em ministério cristão e comecei o meu doutorado e não terminei, conquistei 27 horas de doutorado, 20 horas de crédito. Então o que eu quero dizer que esses jargões, como por exemplo, Deus me falou no meu coração para falar com você. Tome muito cuidado sobre isso. Isso é uma tremenda manipulação. Por que eu falo isso? Porque Deus pode falar com você diretamente. Você pode falar com Deus diretamente. Eu gostaria que você visse um filme chamado John Hus. Está em português também, está em espanhol, inglês, em várias línguas. É um filme bastante antigo. E esse filme é verídico. E aconteceu nos anos mais ou menos 1490, quase 1500. Era um bispo em que lutou para trazer a palavra de Deus na sua língua original para que você tivesse acesso e você não dependesse dos bispos e dos papas. Porque os bispos e os papas tinham tanto poder sobre a pessoa de dizer a você que você seria excomungado e que você iria para o inferno, porque o poder do bispo e do papa era muito forte. E as pessoas tinham medo. Queria colocar a Bíblia na sua língua original às pessoas para que tivesse acesso direto. Assim como Wycliffe e outros pastores, bispos, pessoas envolvidas na época com a palavra de Deus, tentando colocar na sua língua para que você tivesse acesso, diferentemente do poder dos pastores, bispos, padres, etc. Veja esse filme, é extremamente importante você ver esse filme, porque você vai entender o poder da igreja e principalmente o poder desse título, pastor, reverendo, bispo, sobre as pessoas. Porque as pessoas vêm a você quase que olhando a você, primeiro, que você tem linha direta com Deus, e olhando para você como se você fosse um semideus. Isso é extremamente perigoso. Quando eu digo para você, Deus me chamou para ser pastor, para o ministério, o que eu estou dizendo para você, você não tem o direito de questionar Deus. Se Deus me chamou para ser pastor, reverendo, você tem que acreditar que essa é a minha missão. E nós estamos vendo que também a palavra de Deus diz que o diabo é capaz de se transformar em anjo de luz para enganar os seus. Vocês já pensaram sobre isso? Hoje nós estamos vendo uma pulverização no Brasil tão grande, de cada esquina, cada boteco, tem uma igreja evangélica.
como essa igreja universal, que ela nunca foi evangélica, ela é uma seita, é um culto e não uma igreja evangélica, aqui nos Estados Unidos ela não seria qualificada uma igreja evangélica porque ela tem dono. Ela tem dono. E que é uma igreja mercenária para tirar dinheiro de vocês. Foi expulsa da Angola. Os brasileiros, pastores brasileiros dessa igreja foram expulsos da Angola. Não são bem-vindos por corrupção, roubo, enganação, etc, etc. Quando você tem um bispo que diz, as pessoas vamos cultuar o Espírito Santo, não, agora está na hora de me pagar. Eu não devo nada a vocês, vocês é que me devem. Cara, isso é um absurdo. Quando nós temos pastores que vai plantar pé de feijão para curar essa doença, vocês acreditam? Quando você tem um pastor famoso no Brasil que gosta de falar macho, forte, gritar, espernear e que diz para você não pagar um aluguel, que Deus vai te abençoar, é isso ser pastor? E você acredita? Quando você tem no Brasil o evangélico traficante, que agora está se aliando com os milicianos, é isso o evangélico? E na minha experiência, durante a minha vida pastoral, que na verdade foi muito mais executiva do que pastoral, é uma característica minha, eu era o diretor internacional de Ministério Multicultural, ao qual eu tive a honra e o privilégio de fazer parte da última cruzada do Billy Graham em Charlotte, em Carolina do Norte, também na mesma função, porque durante a cruzada nós tivemos 10 línguas simultaneamente traduzindo durante a cruzada. Foi fantástico, uma experiência muito boa e foi uma honra e uma experiência muito grande para mim. Agora, eu vou usar isso para o meu benefício, para me gloriar, dizer que eu fui diretor da cruzada Billy Graham, da última, um homem faleceu há pouco tempo, famosíssimo, um respeitadíssimo, conselheiro de vários presidentes dos Estados Unidos, um homem de fé, um homem de cada palavra, um homem que levava a mensagem na sua integridade, na sua atitude, no seu comportamento, e um exemplo para nós todos. Eu poderia usar muito bem isso para me gloriar e usar isso para os chavões. Reverendo Bonfim. Nunca usei e nunca vou usar. E aí, o que eu quero alertar para vocês, que no Brasil nós vulgarizamos muito a palavra de Deus, ao ponto de dizer que Deus colocou o presidente atual na presidência. Não foi não. Fomos nós, brasileiros, que votou no sistema eleitoral, que ele não foi a maioria, foi a maioria no segundo turno, mas não foi a maioria dos brasileiros que colocou ele na presidência. Você vai querer me convencer que Deus colocou ele? Se Deus colocou ele, colocou o Collor. Vocês lembram o que o Collor fez? Se Deus colocou ele, colocou Lula. Lula hoje tão odiado no Brasil. E a Dilma? E os outros? Quem Deus irá colocar na próxima presidência? Vai manter? Vai tirar? E aí, você vai votar para quê? Não precisa de voto. Deus colocou. O que eu quero chamar a atenção a você é que nós temos que amadurecer, não deixarmos de ser levado para aquilo que não é concreto. Deus não interfere na sua vontade. Deus lhe deu o livre-arbítrio. E nós, como pastores, com esse título tão forte e tão poderoso sobre as pessoas vêm se aconselhar olhando como se você fosse um semideus. As pessoas compartilham a você coisas extremamente confidenciais que não iria compartilhar com nenhuma outra pessoa. É o poder do título ser pastor. E aí é onde nós devemos estar atentos, prestando atenção. Veja o que aconteceu nos Estados Unidos, mais de 1.700 padres envolvidos com pedofilia. Veja o que está acontecendo no mundo. Tantos pastores se envolvendo com membros das igrejas. Temos uma pastora assassina, cantora evangélica. E hoje
chegamos ao cúmulo de ter o traficante, o tráfico evangélico. Que ponto nós chegamos? E vocês notaram, aonde está acontecendo isso tudo com uma grande força, é no Rio de Janeiro, onde tem Jesus Cristo, o Cristo Redentor, dando a boa-vinda ao mundo. Pense, reflita, leia a palavra de Deus, estude você mesmo, leia. Pense 2 vezes. Quando você ouvir um pastor dizer, quanto você der, se der 50, você vai ser abençoado. Se você der 100, vai ser mais. Isso não é, pastor. Isso é um mercenário. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa da sua oração. Deus é Deus. Ouve essa música, Deus é Deus. Lindo o conteúdo dela, da música. E aí, quando você vê um pastor, coloca um copo d'água em frente à televisão, cuidado. Aquilo ali é água. Não vai se transformar em vinho. Se fosse assim, eu parava de comprar vinho no supermercado. Eu ia botar um copo em frente à televisão. Deus, chegou a tua hora. Faz isso virar o vinhozinho aí, porque a situação tá difícil, viu? Tô sem grana. Não vai acontecer. Gente, vamos acordar. Vamos encarar a realidade. Vamos assumir que todos nós pecamos e erramos constantemente. Não dê, como te diria, esses jargões de igreja, muito cuidado. É muita manipulação. Rapaz, quando eu vi esse noticiário, tráfico evangélico, se aliando a milicianos com bandeira de Israel, que ponto que nós chegamos. E o pior, tem gente que acredita. Que Deus possa abençoar o Brasil, e se você quer mudança, a mudança começa em cada um de nós. Tchau, tchau.